Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cerizcast. Nosso episódio aqui hoje sobre teses tributárias nesse nosso querido podcast do Cerize. Hoje eu estou aqui para apresentar e junto com o meu querido Eduardo. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez no nosso novo projeto. E hoje a gente está aqui também com os nossos sócios, heads à frente da área tributária, Lívia, que a gente tem aqui como um currículo super denso, não é realmente um especialista, mas a gente vai se limitar a dizer que é mestre em Direito Empresarial pela Milton Campos, especialista em Direito Tributário pelo IBET, especialista em Contabilidade Instrumental em Direito pela Cell Law School, e também com o Paulo, nosso sócio que é mestrando em Direito Tributário pela FGV, Legal of Masters pelo INSPER e especialista em Direito Tributário pelo IBET. É um grande prazer vocês estando aqui com a gente hoje para a gente falar desse tema tão, tão complexo, tão denso e tão especial que a gente tem para o direito. Prazer estar com vocês para a gente tratar desse tema aí das teses tributárias e todos os seus efeitos, extensão de decisões judiciais e a complexidade, né, desse assunto. Então, sejam muito bem-vindos aí e esperamos agregar muito para todos vocês, ouvintes. Bom dia, Thales. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Bom dia, Lívia. Paulo. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, né, para nós falarmos, né, sobre esse tema tão relevante, tão caro para os contribuintes. E a ideia é que a gente consiga aqui hoje passar um pouquinho, né, transmitir um pouquinho para os nossos ouvintes do que é esse tema, qual a sua relevância, qual a sua importância para o dia a dia. Maravilha, pessoal. Então, para a gente começar aqui esse nosso tema com o pé direito, para a gente começar explicando para o nosso ouvinte, eu pergunto a vocês, começando aqui pelo Paulo, você pode explicar para a gente de uma forma geral o que afinal são então teses tributárias e qual que é a importância principal que a gente tem sobre isso para as empresas, para o empresário, por que é relevante a gente conversar sobre esse tema? Pois bem, né? As teses tributárias são o que comumente a gente chama de brechas legais, né? As brechas nas leis, né? As teses tributárias, muito em síntese, né? De uma forma um pouco mais técnica, né? Elas consistem, né? Numa construção interpretativa em relação a determinada lei, no sentido de que o contribuinte ou ele está desobrigado de recolher determinado tributo, ou que ele deve recolher esse tributo num montante inferior àquele que o fisco lhe está exigindo. Não é qualquer construção interpretativa que pode ser conceituada como uma tese tributária. Uma tese tributária ela pressupõe uma construção interpretativa em cima de bases sólidas, né? Então é uma tese que geralmente está amparada numa interpretação embasada na Constituição, na doutrina, em precedentes judiciais sobre aquela matéria ou matérias similares, normas contábeis, entre outros fundamentos, né, que amparam e robustece aquela construção interpretativa. Com relação à importância, né, para os empresários, né, e para as empresas, eu diria que hoje é vital. Para aquele empresário que quer preservar suas margens, que quer garantir a perenidade do seu negócio, é vital que ele esteja atento às teses tributárias, porque se ele não lançar a mão de uma tese tributária, provavelmente o seu concorrente irá fazê-lo e com isso ele acabará tendo uma carga tributária menor e isso vai ser um diferencial competitivo, ele terá mais margem ou ele terá uma lucratividade maior e isso se traduzirá no maior share daquele mercado que eles exploram. Então, para o empresário que quer garantir a solidez, a perenidade do seu negócio, é importante e essencial que ele fique atento, né, às teses tributárias. Com certeza, todo um diferencial de mercado que vai ter tanto econômico como, inclusive, operacional, não é? Porque se a gente fala disso num curto prazo, a gente já vê um ganho econômico, mas quando a gente trata num cenário de médio e longo prazo, quanto que esse impacto econômico de redução de tributo não vai trazer em toda a minha cadeia logística operacional, não é? Com certeza. E o que o Paulo falou é muito importante, que as teses não só são um diferencial em termos de competitividade ali, né? Porque se o seu concorrente está arcando com a carga tributária menor, né, por ter se valido desses mecanismos judiciais, consequentemente, né, ele vai ter uma margem de competitividade ali maior do que a sua que não está se valendo desses mecanismos.
E eu queria agora indagar a Livinha para a gente entender um pouco melhor de quem que pode usufruir dessas teses. Essas teses são destinadas única e exclusivamente para empresas? Qual o porte da empresa? Em regra, quais são os critérios objetivos, subjetivos ali para que, né, o empresário possa se valer aí desses mecanismos? Perfeito. Quando a gente está falando de tese tributária, tanto contribuintes, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, podem fazer a utilização desse tipo de instrumento judicial. Mas uma tese tributária, como o próprio nome diz, ela é uma tese, e aí nós vamos ingressar com uma medida judicial para testar, né, a sua validade ou não, por meio de uma decisão judicial final que precisa ser prolatada. Quando a gente fala de questões tributárias, o impacto disso, tanto em cofres públicos quanto para as próprias empresas, ele é muito expressivo. Então, as decisões finais de teses tributárias, elas são prolatadas por STJ ou STF, que são os tribunais superiores do nosso país, certo? Enquanto a gente não tem uma decisão final emanada por um desses órgãos, a gente não tem a consolidação de uma jurisprudência a favor ou contra uma determinada tese, certo? Perfeito. Dito isto, o que acontece? Ingressei com uma tese tributária. Quais são os requisitos necessários, né? Então, primeiro é necessária a análise de identificação, né? A minha situação se enquadra naquela tese que eu estou postulando, porque eu tenho tese tanto para empresas do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, como a gente falou anteriormente, para pessoas físicas. Então, qual é a tese que eu estou postulando? Perfeito. Fiz a análise de enquadramento e tenho direito à fruição daquela tese, aí eu vou partir para aquela discussão judicial, que vai durar ali um certo período de tempo, e ao final, quando acabar, for prolatada uma decisão judicial final sobre aquele assunto, nós vamos, então, entender esta decisão e os efeitos dela, a extensão dela. Por quê? Pode ser que essa tese tributária sofra o que a gente tem ouvido muito dizer, que é a questão da modulação dos efeitos. E o que essa modulação de efeitos, via de regra, traz? Primeiro, uma questão importante que tem levado a uma corrida dos contribuintes pelo Poder Judiciário, que é o fato de que quem ingressou com medida judicial pode fruir daquela tese tributária. Quem não ingressou ou não pode fruir ou só pode fruir daquela tese de um determinado momento, que é deliberado nessa modulação de efeitos em diante, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que as teses tributárias, quando sofrem essa modulação, tem trazido muito para o ordenamento jurídico também, é uma questão de segurança jurídica. Por quê? Às vezes, aquela tese tributária, ela foi favorável aos contribuintes em primeira instância, em segunda instância, às vezes até no âmbito do STJ, e de repente, no âmbito do STF, há uma reviravolta daquela jurisprudência. Então, aquelas decisões que vinham se consolidando, por vezes de forma favorável ao contribuinte, por exemplo, e ficaram ali 10 anos em discussão, e até com decisão sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do STJ, ou seja, que os contribuintes poderiam adotar e fazer e fruir dos efeitos dela, sofrem uma reviravolta no âmbito do STF. E aí o que acontece? Ok, eu fruí daquilo por 10 anos. Chegou na hora da decisão final, eu perdi. E agora eu tenho que devolver tudo aquilo que eu... O impacto econômico. E o mesmo pode acontecer ao contrário, né? O contribuinte vem perdendo, e lá no âmbito do STJ ou do STF tem uma reviravolta e o fisco ganha a tese. Então, essa demora nas decisões judiciais e também essas reviravoltas causam muita insegurança jurídica. Então, muitas vezes o empresário ou a pessoa física que estão pleiteando essas teses, eles têm que ter uma cautela na tomada da sua decisão, seja para continuar recolhendo os tributos ou para eventualmente pararem, porque na hipótese dessa reviravolta ele tem que estar preparado. E aí, quando modula-se efeito dessas decisões
como, por exemplo, a gente teve uma modulação recente no início do mês agora, relacionada à tese das contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Essa é uma tese muito antiga, discute-se ela há mais de 20 anos, né, no âmbito do Poder Judiciário. E as decisões eram favoráveis aos contribuintes, a gente tinha um repetitivo no STJ, favorável aos contribuintes, e em 2020 o STF julgou de uma forma contrária. Agora, em 2024, ou seja, 4 anos depois desse julgamento desfavorável para os contribuintes no STF, é que modulou os efeitos, foram modulados, né, os efeitos dessa decisão, para dizer que quem fruiu da tese com base em uma decisão judicial nesse período, tudo bem, tá tudo certo, tem o direito, não precisa devolver nada para os órgãos públicos. Mas pensa bem, quem discute essa tese, por exemplo, sei lá, desde 2010, ficou todo esse período inseguro, sem saber o que ia acontecer. Eu tenho que devolver, eu não tenho que devolver? E outra, levantando montantes. Então, isso impacta no planejamento tributário, no planejamento econômico em si das empresas. Então, assim, sempre é uma análise que é feita, Eduardo, caso a caso. Nunca de uma forma geral, para o enquadramento e para a extensão dos seus efeitos. Isso que você pontuou é muito interessante, porque ao ajuizarmos, né, uma tese tributária, a gente não só pleiteia, né, o direito a se recolher determinado tributo de uma determinada forma, mas também a gente tem a questão da repetição do indébito, né, que é muito importante. Então, para além do benefício econômico futuro, né, a pessoa que ingressa com essas teses, o empresário que ingressa com essas teses, na hipótese daquilo ser julgado procedente, né, em algum momento, sempre dentro, né, da medida processual que a gente se vale para ajuizar a tese, a gente pleiteia a questão da repetição do débito. Então, assim, existe um benefício econômico futuro, passado, e isso garante. Então, é muito importante que o empresário esteja sempre atento às oportunidades tributárias, porque a gente está falando aqui de valores significativos, né? Que vão impactar ali, né, na operação da empresa. Então, a ideia é sempre se precaver, né? A tese ela vem para ela se precaver, porque nós não temos certezas, igual a Lívia falou, aquilo pode ser julgado diferente no dia de amanhã, mas hoje a decisão mais estratégica ali, claro que, né, cada caso a gente tem que fazer uma análise ali, é sempre se precaver, porque ao juizar, você garante o seu direito, você se resguarda em relação às modulações de efeito, você se resguarda em relação à repetição do indébito, porque ainda que descartando, né, essa questão, né, de como que vai ser feito o recolhimento daquele tributo a partir de agora, se você não entra com a medida judicial, você não consegue repetir esse indébito, né? Você não consegue reaver o valor pago a maior, né, nos últimos anos aí. Então, eu acho que é muito importante aí que o empresário esteja sempre atento a essas oportunidades, né, e possa contar com profissionais que, né, têm essa noção estratégica, né, de como que esse mecanismo pode ser utilizado ali, né, para se aproveitar desses benefícios econômicos, né? Perfeito, Eduardo. E nessa linha do que você está colocando, é bem importante a gente ponderar o seguinte: quando a gente ingressa com a medida judicial e principalmente pleiteia a restituição desse indébito, naquele momento ali a gente tem um corte, né, de prazo prescricional. Então, eventualmente, por exemplo, nós estamos no ano de 2024, ingressei com uma tese tributária hoje, agora, eu volto os últimos 5 anos na hipótese dessa tese ser vencedora. Se eu não ingresso com essa medida judicial, além de eu não poder voltar os 5 anos agora de 2024, então vamos supor que ela seja julgada lá em 2030. Além de eu não poder voltar a 2019, né, nós estamos em 24, pode ser que haja essa modulação de efeitos, não é uma obrigatoriedade, mas é o que a gente tem visto, né, de comportamento, tanto do STF e do STJ, que não tinha esse comportamento e passou a adotar. Desde o final do ano passado, eles estão adotando esse posicionamento também. E o empresário que eventualmente não ingressou com essa medida judicial, o que vai acontecer? Se houver essa modulação de efeitos, então, ele não vai poder recuperar esse passado. Às vezes, ele vai poder recuperar
só daquele momento da decisão judicial em diante, e às vezes ele não vai poder recuperar nada, porque muitas vezes a modulação também é para dizer que quem discutiu e tinha um legítimo direito naquele período que a tese ainda estava em trâmite, pode aproveitar, mas dali em diante, a deliberação desse Tribunal Superior foi por não ter o direito, o benefício, né? Entendeu-se que não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na legislação, e com isso ninguém mais pode fruir dali em diante. Então, quem não pegou aquele período ali controvertido, acabou ficando sem nada. A gente vê o impacto prático disso e a diferença que realmente nesse tipo de discussão faz a gente ter uma assessoria jurídica especializada, né? Que precisa realmente ser alguém que entende a fundo do assunto, porque você vê, não somente os impactos retroativos ali, então a gente está falando de um aspecto anterior ao que está sendo discutido, mas eu também tenho que garantir, além desse passado, o meu presente, ou seja, dependendo do momento que eu ingresso com essa ação, eu estou definindo ali o recorte da discussão que eu vou ter direito, seja por um prazo específico, caso aquela decisão venha a ser julgada de forma negativa ao contribuinte no futuro, ou de forma perpétua, caso seja ali confirmada pelos tribunais superiores. E mesmo assim, a assessoria jurídica especializada ela ainda consegue me dar uma segurança maior, analisando a fundo aquele caso, né? Sobre a possibilidade de eu ter efetivamente uma segurança. Por exemplo, se eu tenho uma decisão repetitiva, que a gente comentou aqui, uma decisão repetitiva é uma decisão que ela é proferida pelos tribunais e ela tem um caráter vinculativo. Então você vê, mesmo que essa decisão seja revertida no futuro, com a análise especializada eu consigo verificar se eu tenho naquele caso uma segurança maior para discutir sobre aquele assunto. Então isso daí faz toda uma diferença no planejamento da própria empresa. E com isso, eu já trago aqui o meu próximo questionamento. Mas só complementando esse Claro. ponto, né? A análise especializada ela é importante até para situações básicas, né? Porque não raras vezes a gente se depara com empresas que até lançaram mão de uma tese tributária, mas quando a gente vai analisar na prática, ela não é aderente àquela tese tributária, né? Então, essa análise que a Lívia falou, né, de avaliar caso a caso, ela é muito importante, porque tem muitas teses boas, mas eu tenho que ver se aquela tese ela é aderente ou não ao meu negócio, ao meu daquela empresa, a minha opção tributária, né? Então Perfeito. Isso é muito Não relevante. dá pra lançar uma regra geral. Geral, não pode ser muito conservador nem também muito ousado, né? Perfeito. Sem uma ousadia, sem ter uma orientação especializada, porque isso Exato. acaba às vezes gerando uma demanda desnecessária. Você pode ser arrojado até um limite que você teve um estudo prévio para embasar aquela decisão mais ousada que seja, né? E com isso eu já engato justamente essa pergunta que eu queria discutir. Fica à vontade. Só quero fazer mais um complemento Claro. aqui, que eu me recordei agora e que é até engraçado, né? A questão da gente ter realmente uma assessoria jurídica especializada. Por quê? A gente tem um caso recente de um cliente nosso, né, Paulo? Que ingressou com uma tese tributária por meio de outra assessoria. E quando eles vieram para nós, a gente falou, mas essa tese não se aplica ao seu negócio. E além do advogado que conduziu o processo dele não conhecer a tese, quem julgou também não conseguiu identificar que não havia uma adequação daquela tese à situação fática da empresa. E ela conseguiu uma liminar e ela passou a fruir dos efeitos dessa liminar, então deixou de recolher tributos, mas ela não se enquadrava no quadro daquela tese específica. E aí, obviamente, na hora que esse processo foi para o tribunal, houve a reforma da decisão e o contribuinte foi obrigado a devolver tudo aquilo que ele deixou de pagar, porque ele tinha deixado de pagar com base, com fundamento legal em uma decisão que não se aplicava ao negócio dele. Olha só, gente. Quando a gente está falando de direito tributário, especialmente, né, aplicado aqui, né, ao ambiente empresarial,
especialmente, como a gente está falando de valores significativos ali, né, que a carga tributária do Brasil ela é pesada, Expressiva. é muito importante a gente poder contar, né, igual nós estamos falando aqui, um profissional que tenha uma compreensão profunda de todas as nuances e todos os aspectos intrínsecos e extrínsecos ali, né, na hora de poder fazer essa análise e entender quais oportunidades de fato têm uma viabilidade, né? Porque né, na hipótese igual aconteceu aqui no caso desse cliente, em que houve um erro ali nessa análise, que não foi uma análise muito bem feita, isso gera consequências também com valores significativos no longo prazo, e médio, curto também. Então, assim, é imprescindível que o profissional esteja, né, capacitado para poder verificar quais são as oportunidades que aquela empresa pode fruir, né? Então, assim, mais um ponto aí que eu acho que a gente tem que frisar. Com certeza, é justamente nessa linha desses impactos financeiros que eu queria explorar aqui com vocês, os potenciais que isso tem para trazer para as empresas que se valem dessas teses. Achei muito feliz o comentário que vocês compartilharam, justamente porque era algo que eu queria trazer aqui para nossa conversa. Alguns exemplos práticos, alguns casos concretos que vocês tenham da experiência, né, da vasta experiência de vocês no mercado, para compartilhar com a gente, com os empresários que nos ouvem, com o nosso público ouvinte em geral. Perfeito. As teses tributárias, né, como o Eduardo bem observou, elas são aliadas do caixa do empresário, né? O Eduardo bem destacou ali que com a tese tributária eu posso retroagir, né, em regra, os últimos 5 anos para recuperar aquilo que foi pago indevidamente ao maior, e além disso eu cesso o recolhimento daquele tributo que está sendo exigido de forma indevida, né? Então ele é um grande aliado do caixa, porque além de eu potencializar o caixa com essa recuperação tributária que eu faço, né, que são valores expressivos com a liquidez muito grande, né? Eu consigo recuperar, compensar esses valores, né, em regra, com outros tributos, então o efeito caixa ele é imediato. E além disso eu preservo o meu caixa, porque eu deixo de ter uma saída com um tributo que me estava sendo exigido indevidamente. Então, as teses tributárias, elas são, né, um fator aí determinante para o empresário que quer potencializar e preservar a caixa. Os exemplos, né, temos vários, né, mas um que eu gostaria aqui de compartilhar, né, ele é público, né, que é do Grupo Pão de Açúcar, né, ele inclusive consta na biografia do Abílio Diniz, né, e ele mostra, né, a importância de uma tese tributária, né, então o Grupo Pão de Açúcar, no início ali da década de 90, ele atravessava uma crise financeira muito grande, inclusive em 1990 o Abílio Diniz na biografia ele fala, né, que ele já tinha inclusive informado que iria deixar de fazer pagamentos, né, pagamentos de tributos de fornecedores em razão dessa grave crise financeira, e aí surgiu uma banca, né, de advocacia que achou ali para eles uma brecha legal para questionar a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido, né, que é a CSLL, que é uma contribuição que incide, né, com a alíquota de 9% sobre o lucro da empresa. E essa banca, ela ingressou com essa tese para o Grupo Pão de Açúcar e em 1991 eles conseguiram, né, obter essa decisão judicial favorável, desobrigando o Grupo Pão de Açúcar de recolher essa contribuição social. Olha só o impacto. O impacto financeiro, 9% do lucro de uma empresa, né, do tamanho, do porte do Grupo Pão de Açúcar. E em razão dessa tese tributária, dessa economia gerada por essa tese tributária, o Grupo Pão de Açúcar conseguiu contornar essa grave crise financeira que ele passava, né? Então, na biografia, o Abílio Diniz conta sobre essa tese, né, a importância e a relevância que ela teve para o Grupo Pão de Açúcar superar aquela crise financeira. E isso mostra também, né, nesse mesmo caso do Grupo Pão de Açúcar, a gente verifica, né, a importância de se explorar, né, de se lançar a mão das teses tributárias, né? Então, o Grupo Pão de Açúcar juizou essa medida judicial lá no início da década de 90, quando a CSLL tinha acabado de ser editada, era uma tese incipiente, e o Grupo Pão de Açúcar apostou nessa tese tributária, e essa tese tributária, essa decisão favorável, né, que eles conseguiram, ela ficou vigente
do início da década de 90 até o ano passado, em 2023, quando o Supremo julgou o tema 881, que relativizou a coisa julgada, né? Em função de ter tido uma mudança jurisprudencial, o Supremo, ano passado, decidiu que essas empresas, que como o Grupo Pão de Açúcar tinham decisões que desobrigavam o recolhimento da CSLL, essas decisões elas passariam a perder efeito. Mas, no mínimo, eles ficaram 22 anos com a decisão favorável que desobrigava eles de recolher um tributo que representa 9% do lucro. Ou seja, o Grupo Pão de Açúcar, a rigor, estava 9% com a carga tributária 9% menor do que os seus concorrentes. O que no ramo do varejo, né, que é o ramo que ela atua, é uma diferença brutal. Então, é uma diferença em margem de lucratividade brutal. Então, isso mostra, né, a relevância de se estar atento e de se explorar as teses tributárias, né? Além desse exemplo, né, a gente tem, né, na nossa banca, principalmente em relação à tese, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que era uma tese também que era desacreditada pelos contribuintes, né? Então, quantas e quantas vezes, né, Lívia, a gente ofertava essa tese, o contribuinte e o cliente falava, né? Ah, não, mas essa tese é perdida, né? E em 2017 o Supremo Tribunal vem e reconhece que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. E a gente tem vários exemplos no escritório de clientes que conseguiram recuperar milhões, né? Um dos que é muito marcante para nós, né, é um cliente nosso que nós habilitamos para eles mais de 300 milhões, né, de crédito junto à Receita Federal. E olha que esses 300 milhões nem compõem todo o crédito que ele tinha direito, porque a ação dele era de 2006, ele poderia retroagir a 2001 e recuperar, né, todo o valor que ele pagou a maior no curso da ação, e nessa habilitação ele não conseguiu recuperar todos os anos, né, porque como os períodos eram muito remotos, né, ele não conseguiu levantar ali toda a documentação, então ele nem recuperou todo o crédito que ele poderia, e não recuperando todo o crédito que ele poderia, nós habilitamos mais de 300 milhões de reais para ele. Então, assim, o impacto financeiro da tese tributária, ele é muito significativo, ele é indiscutível. E assim, essa questão do impacto financeiro, né, ela tá dentre, né, aqueles aspectos que a gente analisa, né, quando a gente apresenta, né, uma tese tributária para o cliente, né? Então, como a Lívia bem colocou, né, a gente faz uma análise do enquadramento do cliente para ver se ele é aderente ou não àquela tese tributária, e sempre, né, a gente também faz uma perspectiva, né, do que ele pode recuperar com aquela tese tributária, porque às vezes para ele o retorno pode ser pequeno, mas geralmente não é, né? A gente demonstra ali com números, né, ainda que com cálculos aproximados, expandidos, a gente consegue demonstrar que o retorno financeiro ele é muito grande, né? Equivale o investimento na medida judicial. E esse ponto que o Paulo colocou é muito importante, porque às vezes o empresário ele está desacreditado da tese tributária. E é o que nós estamos colocando aqui, ponderando, né? Existem teses que vêm de forma negativa, primeira instância, segunda instância, STJ, que foi justamente o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que sofreu uma reviravolta no STF. E aí, às vezes, o empresário perde a liminar ou perde a sentença, ele fala, não, isso aí não vai virar nada, não, quero desistir desse processo, não quero discutir mais isso. E existe uma importância em insistir naquela tese. Primeiro, porque nós não somos aventureiros, né? Então, uma banca, uma assessoria jurídica séria, ela vai tratar de uma tese tributária que faça sentido, ou seja, ela tem um fundamento legal para ser questionada, né? E diante disso, aí o que a gente vai ter são as interpretações acerca daquela legislação. E aí, gente, a gente tem impactos não só vinculados a questões jurídicas em si, mas também impactos vinculados a questões políticas. Então, pode ser que uma alteração de composição de um tribunal altere a decisão que vem sendo prolatada relacionada àquela tese. Pode ser que o simples fato de, enfim, passar uma discussão de uma década para outra, como a gente também falou agora, o Paulo posicionou, também mude essa perspectiva sobre aquele determinado assunto. Então, é importante
não só o ingresso da medida judicial, mas a insistência nela, né? Então, a avaliação de todas as decisões que são dadas no curso daquele processo e os seus efeitos, sempre contrapondo tudo que for possível na perspectiva jurídica, visando viabilizar o efeito econômico no caixa do contribuinte, né? Em matéria tributária vale aquela máxima, né? O tempo é o senhor da razão. Então, não adianta achar que... a não ser casos que já tenham, né, sido julgados, né, pelo STF, pelo STJ, né? Então, tem algumas teses que já contam com julgamento. Então, essas teses, elas acabam tendo, né, uma análise mais célere pelo judiciário. Mas a regra não é essa. Geralmente, dura-se ali, né, alguns anos, porque a gente precisa alcançar essa análise dos tribunais superiores, né? Então, o tempo em matéria de tese tributária é o senhor da razão. Eu acho muito interessante o que a Leivinha muito bem pontuou, de que apesar de... são interpretações, né? Então, a tese nada mais é do que uma interpretação divergente daquilo que a Receita, né, está interpretando. Então, assim, vocês estão interpretando na forma, entendem que deve ser cobrado dessa forma o tributo, nós entendemos que deve ser cobrado dessa forma aqui. Mas, apesar de existir, de existir essa incerteza, porque nós temos que aguardar, como o Paulo falou, né, o julgamento disso em todas as instâncias, até que seja proferido um entendimento final, consolidado e pacificado a respeito daquela matéria, quando você conta com uma assessoria especializada, é feito todo um estudo, não só da questão da viabilidade daquela tese para sua empresa, mas da viabilidade daquela tese como um todo, né? Então, assim, não é um tiro no escuro. É feito todo um estudo e um planejamento para entender, né, se aquela interpretação, se a gente possui argumentos robustos o suficiente a darem para aquela tese uma projeção positiva, né? Então, assim, tá muito dentro disso também a questão de que você precisa, de fato, de um especialista, né, para executar esse tipo de serviço. Porque não é só se valer de uma tese tributária ali, mas é entender, de fato, se aquela tese ali tem hoje o potencial, né, de garantir esse proveito econômico, que é o que a gente está falando. Excelente, Eduardo. E aqui, vou trazer mais um exemplo de uma tese tributária de um cliente que ingressou com a medida vinculada, por exemplo, ao Fundo Rural, esse caso que eu estou trazendo, com uma assessoria jurídica que não era especializada. Tá? E, enfim, houve toda a discussão da tese aí por longos 10 anos. E, ao final, chegou-se a uma decisão desfavorável ao contribuinte. Só que no curso do processo havia ocorrido a realização de depósitos judiciais vinculados a essa tese. Uhum. E aí, quando a gente avaliou a questão no estado que o processo estava, basicamente a fazenda quase levantando todo o valor para ela, a gente falou, opa, nós temos uma tese tributária dentro da sua tese que pode te autorizar a recuperar uma parte desse valor depositado. E, enfim, era uma tese tributária, a gente não sabia se ia dar certo ou não, e a gente apresentou em juízo. Seguimos firme ali, acreditando naquilo que a gente tinha estudado e estrategicamente proposto para o cliente, e ele conseguiu a recuperação de um valor superior a 2 milhões de reais na tese, dentro da tese. Então, assim... A diferença que o olhar clínico faz, né? Exatamente. Ele tinha perdido, mas no final ele ganhou. Ele ganhou. Exatamente. Então, assim... O olhar clínico faz toda a diferença. E né? especializado. Especializado. Eu queria falar um pouco agora, diretamente, né, assim, com o nosso público-alvo, assim. Queria que vocês dessem alguns insights em como que o monitoramento dessas oportunidades, por que a questão do timing, como o Paulo
né, falou aquela hora, é tão importante aqui no cenário das teses tributárias? Por que que essa questão do tempo, de estar sempre atento, que não basta tão somente você ir e ajuizar uma tese tributária, que não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando do monitoramento constante, né, do cenário atual de tributação do país e por que que esse monitoramento constante e ininterrupto e essa questão do time no ajuizamento dessas medidas é fundamental, né, para a gente atingir o objetivo final, que seria, né, o recolhimento devido aí dos tributos na forma como, né, que seria mais benéfica para o contribuinte. Até buscando somar aqui também sobre essa questão do tempo, né? Essa perspectiva do monitoramento, eu vejo que ela é muito importante. Então, já vou aproveitar esse gancho do lado para perguntar junto se tem algumas ferramentas também práticas que ajudem a empresa a acompanhar, a monitorar como isso é feito, né? Certo. Bom, eu brinco que é sempre importante e bom que o quanto antes e sempre que possível os empresários ou as pessoas físicas, enfim, avaliem a aplicabilidade de teses tributárias para si e ajuizem as medidas judiciais, justamente em função de tudo isso que a gente colocou aqui, né? Pela questão da interrupção de prazo prescricional, pela possibilidade da modulação dos efeitos de uma eventual decisão. Então, sempre que possível, se houver esse ingresso dessa medida judicial, as chances de êxito e de um êxito maior são Mais relevante, né? Que o valor seja mais expressivo, né? Perfeito, pelo prazo. Perfeito. Pelo prazo. Então, como eu interrompi prazo prescricional, se eu ingresso quanto antes com a tese, obviamente eu tenho um prazo maior para me beneficiar dela. E como que a gente pode fazer o monitoramento dessas teses, né? Para assessoria jurídica, isso é um parque de diversões, né, gente? Porque a gente fica o tempo todo buscando oportunidades que possam melhorar a eficiência, auxiliar os contribuintes. Exato, a trazer o caixa para dentro de casa, né? Então, as teses tributárias são um mecanismo muito eficiente, né? Em que isso é feito. O monitoramento precisa ser muito cauteloso, porque como a gente também já tratou aqui anteriormente, é necessário que se faça essa avaliação de enquadramento. Mas a gente não ingressa só com teses que todo mundo conhece e que são batidas. A gente também faz essa análise de um negocinho aqui, outro ali, que acontece, às vezes, no âmbito de uma empresa e que pode surgir uma tese específica para aquele caso. Aquele mapeamento de oportunidade que você Clínico. consegue identificar quando você está dentro da operação, né? Que você entra no coração ali do seu cliente para você identificar aquela minúcia que às vezes é a virada de chave para enquadrar numa tese específica. Com certeza. E também para a gente pensar em novas teses aí, como a Livinha falou, porque você fazer uma análise da adequação de teses que já existem aí, que o mercado já conhece, é uma coisa. Agora, você entender a fundo a operação do cliente em um nível de detalhe que você consegue, a partir desse entendimento, criar uma nova tese, vamos dizer assim, estruturar um novo entendimento a partir, né, dessa concepção ali da operação do empresário, o grande diferencial ali, né? E é onde todas essas teses um dia nasceram, né? Foi a partir de uma análise como essa, e é aí que tá, vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Porque quando você vê uma oportunidade como essa, e quem sai primeiro sai na frente, né, gente? Então, quando você desenvolve, e a partir, né, dessas análises, dessa premissa, um novo entendimento, né, que pode ser pleiteado ali judicialmente, é muito, muito, muito interessante pro E aqui já pulando antes do nosso bloco final, que é um dos nossos pontos mais curiosos aqui, que a gente vai entrar nas principais teses em discussão, né? Antes disso, eu só queria entender, na visão de vocês, quais que são ali os principais desafios que a gente pode enfrentar, tanto do lado legal quanto do administrativo,
quando os nossos clientes eles buscam tentar usufruir dessas teses, né? Então, as principais barreiras legais e administrativas que eventualmente o empresário pode se deparar. Hoje, assim, a gente pode listar dois desafios, né, que o contribuinte enfrenta quando ele objetiva, né, explorar uma tese tributária. O primeiro é que, enquanto não houver, né, pronunciamento dos tribunais superiores, né, STJ, STF, a administração tributária muito provavelmente não vai aceitar ele adotar aquela prática tributária objeto da tese. Então, se ele, né, se aventurar a adotar essa prática tributária sem ter o respaldo numa medida judicial, muito provavelmente ele será autuado e ele terá, né, que até talvez possibilidade de discutir aquela autuação, mas com a contingência tributária. Então, o contribuinte que ele quer adotar uma postura mais segura, né, eu não diria nem conservadora, mas uma postura mais segura, né, mais cautelosa, o ideal é que ele ajuize, né, uma medida preventiva e após ter uma decisão judicial favorável, né, reconhecendo a ele o direito de aplicar aquela tese, aí sim ele passar a aplicar. E por isso que eu falei que em matéria de tese tributária o tempo é o senhor da razão, né? Então, isso às vezes não acontece de forma imediata, mas se ele não quer ter o risco, né, de ter algum questionamento do fisco, esse é o modelo ideal, né, a forma ideal de se explorar uma tese tributária. E o segundo desafio, né, que hoje nós temos visto, né, que demanda cada vez mais uma atuação tempestiva, né, do empresário, é a questão da modulação de efeitos, né, que já foi bem explorada pela Lívia, né? Então hoje tem sido muito comum, né, os tribunais superiores modularem os efeitos das suas decisões, porque os impactos financeiros dessas teses tributárias são muito relevantes, e os tribunais são muito sensíveis a essa questão e acabam modulando os efeitos. Então aquele empresário que não está atento, que não está monitorando, né, as teses tributárias, que não tem uma assessoria jurídica que lhe fomenta ali com essas teses tributárias, de informações. Se ele não tiver uma atuação tempestiva, muito provavelmente ele vai ter ali uma impossibilidade de fruir todo o crédito que ele poderia fruir e que certamente o concorrente dele vai estar fruindo, né? Então volta aqui a questão da competitividade, né? E quando a gente fala de competitividade, a gente vê isso na prática, né? Muitas das vezes a gente tem ali uma consulta, né, de um cliente que chega e fala, mas o meu concorrente ele consegue chegar com um valor muito abaixo do meu, o que ele está fazendo? Então, muitas das vezes a gente vai ali, faz uma pesquisa rápida no tribunal e vê que aquele cliente ele já está na frente, ele já tem uma tese, ele já ajuizou uma tese há muitos anos e hoje ele tem ali uma decisão transitada e julgada que dá a ele, de forma legal, de forma lícita, esse diferencial competitivo. Então, hoje os dois desafios que eu listaria nessa seriam esses. Perfeito. E agora a gente está falando aqui de gênero, né? Estamos falando de teses tributárias, e aí eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre espécie. Quais são as principais teses tributárias aí, né, que estão sendo discutidas atualmente, e falar um pouco pra gente de cada uma delas, dentro da perspectiva do empresário mesmo, para ele entender, por um exemplo prático, sobre o que a gente está falando aqui, sobre o que de fato é uma tese tributária. Certo. Bom, eu traria aqui como um destaque máximo as teses filhotes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Então, são as controvérsias envolvendo o PIS e COFINS. Com o julgamento dessa tese, que é designada tese do século, no ano de 2017, vieram várias teses filhotes tratando também sobre o mesmo tema. Então, hoje a gente tem a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do IPI da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do PIS e COFINS da própria base de cálculo do PIS e COFINS e assim por diante. São várias teses tributárias que estão pendentes de julgamento, algumas já até resolvidas, como a do ICMS-ST, que é bem recente, e que tem um impacto grandioso em cofres públicos e também, e principalmente, nos contribuintes, né? Então, são teses importantes que muito provavelmente serão julgadas aí em breve
e que quem tem esse enquadramento, né? Quem pode fruir dessas teses é importante, sim, o ajuizamento das medidas A judiciais. importância do timing, né? Do Justamente timing, o esse quanto timing. antes e sempre que possível, justamente porque, por exemplo, na exclusão do ICMS e do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e COFINS, houve modulação de efeitos. E muito provavelmente em todos os outros haverá também, porque os impactos projetados nos cofres públicos de cada uma dessas teses são muito grandes. E quando a gente está falando de uma questão jurídica, né, logicamente não faz sentido eu deliberar, definir juridicamente que um tributo não está na base de cálculo do PIS e da COFINS e outro está, né? Perfeito. Obviamente aqui a gente tem várias questões que a gente precisa tratar com muito mais cautela, não é tão simples assim esse assunto, mas via de regra eu não posso incluir um tributo na base de outro tributo. Tá? Perfeito. O que nós estamos observando aí atualmente no cenário atual é que essas modulações de efeitos estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais restritivas, né? Perfeito. Então, tendo isso em vista, essa questão do tempo, novamente, fica cada vez mais importante, né? Porque não adianta nada você ter a medida ajuizada após o tempo em que, né, ocorreram a modulação dos efeitos. Então, isso aí acho que é importante reiterar mesmo. Exatamente. Né? Além dessas teses filhotes, né, que a Lívia destacou, né, eu também destacaria, né, a tese da exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Essa é uma tese muito relevante, né, para empresas que possuam, né, créditos presumidos de ICMS. Então aqui eu tenho uma gama específica, né, de contribuintes, né, aplica-se somente àqueles que usufruem créditos presumidos de ICMS e mais, que estão no lucro real, né? Então, para essa classe de contribuintes, essa tese ela é muito relevante. Por quê? A União, por meio, né, do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS, ela visa gravar esse crédito presumido de ICMS que os estados concedem para os contribuintes. Então, o Estado concede um crédito presumido para favorecer uma determinada atividade, para atrair uma determinada empresa para o seu Estado, e do outro lado, a União busca, né, absorver parte desse benefício que os Estados concedem. O STJ, ele julgou esse tema, né, no ano passado, julgou de forma favorável aos contribuintes, e restou fixado o entendimento de que, independente do cumprimento de qualquer requisito, os contribuintes eles não devem submeter esses créditos presumidos de ICMS à incidência do imposto de renda e da contribuição social. O PIS e COFINS ainda será objeto de julgamento pelo STF, mas hoje esse julgamento já está em andamento e a gente tem um placar de 6-5 a favor dos contribuintes. Então, é uma tese muito relevante, costuma-se ter um reflexo financeiro muito significativo e, por isso, é uma tese importante, né, para esses contribuintes que estão nessa situação, ajuizar essa medida, porque é outra medida que provavelmente, em função do impacto financeiro, pode ter uma modulação de efeitos. Além dessa, né, também destacaria a tese, né, que o STJ também julgou no ano passado, referente ao crédito, né, de ICMS em relação aos produtos intermediários, né? Via de regra, os estados, né, eles têm uma interpretação muito restritiva quanto àquilo que o contribuinte pode se creditar em relação ao ICMS. E aqueles insumos, né, ou produtos, né, que são utilizados ali no ambiente produtivo ou na prestação de serviço e que eles não se incorporam ao produto final que é vendido e submetido à incidência do ICMS, via de regra, os estados eles não aceitam o crédito ICMS. Então, eles só aceitam o crédito ICMS daquele insumo que se incorpora no produto final. E o STJ, recentemente, ele fixou, né, o entendimento de que aqueles produtos intermediários, né, que são aqueles que não integram o produto
produto final, mas que eles se desgastam, né, ou que eles se consomem no ambiente ali de produtivo, né, ou seja, eles são essenciais e necessários para o produto final, embora não estejam nele incorporados. Esses produtos eles também são passíveis de crédito ICMS. Então aquelas empresas, né, que possuem, né, esse tipo de característica na sua atividade, elas também têm que ficar atentas, né, para lançar a mão dessa tese que é muito relevante e que gera uma diferença muito grande, porque aquele ICMS que antes era custo, ele deixa de ser custo. Automaticamente eu tenho um produto final mais barato, né? Então é uma tese aí que pode gerar um reflexo, né, um resultado e um diferencial competitivo muito grande. Maravilha. Show de bola. Caminhando aqui para o nosso fechamento, eu queria passar a palavra para vocês agora para vocês fazerem alguma indicação aí, né, para quem nos está assistindo e que tem interesse em entender um pouco mais da questão do cenário tributário, das teses tributárias e né, absorver um pouco de conhecimento aí relativo ao tema que a gente está falando aqui, que é tão importante. Bom, Eduardo, nessa parte eu vou puxar a sardinha para nossa brasa, né? Eu vou indicar, né, as nossas redes sociais, né? Então, sempre nós estamos divulgando, né, nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, as teses tributárias, né, que foram eleitas para julgamento pelo STF ou pelo STJ. Então, sempre nós divulgamos essas teses. Então, é importante seguir lá as nossas redes sociais para estar antenado, né, no que tem de novidade. E o nosso mailing, né? Então, também aqueles, né, que integram ou que queiram integrar o nosso mailing, no nosso mailing de e-mails a gente sempre dispara para os nossos clientes, né, as teses que estão eleitas, as teses cujo julgamento vai se iniciar, né? Então a gente está sempre alertando para que os clientes possam, né, avaliar e, se for o caso, lançar a mão da medida judicial. Excelente. Nada como a informação, né, gente? Então, a gente precisa estar antenado e acompanhar realmente o que está acontecendo no mundo jurídico. Além, obviamente, das nossas redes sociais, o acompanhamento pode ser feito, por exemplo, por jornais, né, que tratem dessas questões jurídicas, como o Valor Econômico, Conjuro, Jota, que também sempre trazem atualidades aí sobre questões jurídicas como um todo e, obviamente, tratam das teses tributárias. Maravilha, Perfeito. pessoal, tema fantástico. A gente queria aqui, encerrando o nosso episódio, então, agradecer a disponibilidade de vocês, né? Agradecer ao nosso ouvinte, que sempre está aí acompanhando a gente com essas novidades, com esses temas tão relevantes. E agradecer não só ao conhecimento de vocês técnico, né? Mas também a experiência que vocês têm e contribuem aqui pra gente com esse episódio, pessoal. Nosso muito obrigado. Nós que Nós agradecemos. agradecemos a oportunidade aí de poder compartilhar um pouquinho disso e estamos super às ordens e à disposição para, enfim, tratar com caso a caso de cada contribuinte e esclarecer o que for necessário. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lívia, né, por estarem aqui conosco nessa manhã. Espero que é a primeira de muitas aí. E é isso, né, Thales? É isso, a todos aí, nosso muito obrigado.